Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área, caí da cama aqui, então estou meio lento, mas já dei uma lida aqui em toda a apresentação de resultados da Oi. Bora falar desse balanço aí que tá dividindo opiniões, hein? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Moro Dinheiro Oficial e entre no Telegram, que agora nós vamos destrinchar esse resultado aqui e falar um pouquinho sobre o gráfico da Oi para hoje, tá? É claro, sem bola de cristal, tá bom? Então bora lá, Oi, quarto trimestre de 2020, né? Apresentação de resultados ali de 29 de março, hoje mesmo, tá bom? Eles trazem um aviso, etc, sobre coisas mais jurídicas e uma lista longa, uma longa lista de entregas, check, né? Mostrando aí os detalhes e os destaques ali de financiamentos, aditamentos ao plano de recuperação judicial, negócio e operações, apontando tudo o que importa para dar um destaque ali pro balanço, tá bom? E aí eles lembram a estratégia que está na fase 3, tá bom? Tranquilamente a visão do futuro ali, reconfiguração da Oi para a sustentabilidade e geração de valor, etc e tal. Agora, né, a página principal do balanço, mas a gente não vai parar aí, a gente vai olhar esse balanço inteiro hoje, tá? E aí a Oi cumpriu todos os objetivos assumidos para 2020, mas será que foi tão bom assim? Preste atenção, a gente tem aqui fibra, casas passadas, né, e clientes conectados, alguns números interessantes, mas vamos dar sequência aqui, que o que importa são as médias, tá? E olha lá, é o que a gente vai comparar, a gente vai já começar falando mal desse balanço aqui já, tá? A média de 373 mil novas casas passadas aí construídas por mês em 2020, lembrando agora do que, né? 373 mil, a gente olha para trás ali, em 2020 ainda, terceiro trimestre de 2020, nós temos uma média de 383 mil, tá? Então, deu uma caída essa média de novas casas passadas. Tem que apontar isso. Tá aí casas conectadas também. Eu não sei onde é que tá o número agora, eu tinha dado uma olhada nisso antes, mas também teve uma diminuição no número de casas conectadas, tá bom? Mas não é algo tão importante, só vale a pena pontuar que o ritmo deu uma caída, tá bom? Só queria mostrar isso para vocês. Mas casas conectadas, casas passadas, composição da receita de fibra, tudo indo muito bem. Apesar do número da média ele dar uma diminuída, tudo está indo muito bem, tá bom? E aí, a ARPU de fibra também subiu, que é a receita por usuário. Então, maravilha. Claro que ele está comparando aqui só com o quarto trimestre de 2019. Não sei nem se está fácil aqui o terceiro trimestre. Rapidinho aqui, mas acho que não vai estar. Não deixei separado. Olha lá, 88, ó, a RPU de fibra. Acabamos achando aqui, ó. Então, a RPU de fibra 88. Nós temos aqui no quarto trimestre de 2020 87,2. Tá bom? Então você percebe que o terceiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2020, nós temos um certo recuo ali em alguns números, tá? Mas nem tudo está perdido. Fica tranquilo, não significa que o balanço foi ruim, tá? Vem comigo que é um longo vídeo. Senta aí, pega o café e vamos continuar aqui, tá bom? Então a composição da receita de fibra quando comparado com o quarto trimestre 2019 também foi muito bom, tá? Deu aquela crescida, mostrando realmente a reestruturação da empresa para fibra ótica, tá? E aí, crescimento da fibra levou à estabilização da receita e das UGRs residenciais. A fibra já atingiu 30% na participação da receita e está assumindo como a linha de receita mais relevante no residencial. O GR, galera, é a unidade geradora de receita, tá bom? Então, fibra, né? A fibra como algo importante na empresa, receita do residencial. E ela tá crescendo, olha lá, quarto trimestre de 2020. Você vê, né, que as empresas são safadinhas, né? Quando vale a pena comparar o terceiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2020, aí eles comparam. Quando não vale a pena, eles não comparam, tá bom? Mas eu acho que eles deviam prestar um serviço um pouquinho mais transparente. Aí eles apontam aqui também que deu uma estabilizada aqui na receita da fibra ótica, tá bom? Então, deve continuar agora do jeito que está, crescendo um pouquinho aí devido ao contínuo crescimento de fibra. Mas atenção aqui, hein, que deu uma diminuída aqui do terceiro trimestre de 2020 para o quarto, hein? Atenção, a parte aqui da receita embaixo continua ok, mas a evolução das unidades geradoras de receita aqui deu uma diminuída, tá bom? E aí, lançamento da Oi Fibra em São Paulo, né? Um destaque importante aí, entrando no mercado muito importante e competitivo, agora no segundo trimestre de 2021, com base na estratégia de sucesso na implantação de homes passed
e go-to-market centrado em uma experiência superior do cliente, tá? Então, infra de Fiber to the Home está pronta, né? A infraestrutura para conectar a fibra ótica, 5,2 mil quilômetros de rede, tá bom? Então, homes passed, ali, as casas passadas implantadas em localidades estratégicas, dizem eles, seguindo o modelo de sucesso das demais áreas do país. Plano de 400 mil domicílios cobertos em 2021 e potencial de 2 milhões para 2022. Potencial, tá? Não deixa a euforia tomar conta, tá? É um potencial. E aí eles miram aqui justamente para o segundo trimestre de 2021, que começa aí essa semana, tá? O lançamento comercial para o B2C e o B2B, que é justamente para empresas e para clientes, consumidor final varejo, igual eu e você, tá? Então, lançamento da Oi Fibra em São Paulo, maravilha, ponto positivo para o balanço também. E a recuperação no mercado de pós-pago e estabilização do pré-pago. Aqui eles até colocam dados de Oi Móvel ainda, tá? Então, olha lá, pré-pago e pós-pago, dando uma melhorada aí comparado ao quarto trimestre de 2020, eles até comparam janeiro de 2021, tá bom? Não é algo que a gente deveria estar prestando tanta atenção assim. Tá? Eu acho que o mercado de imóvel, apesar de trazer uma receita para a empresa ainda, a Oi focar nisso daqui mostra uma austeridade, beleza, está focada em passar todas as informações para o cliente. Mas, na minha opinião, não acho que deveria nem estar aqui, tá? Assim, o imóvel já foi, a gente sabe que vai ter receitas contínuas ainda, a gente sabe que tem um pouquinho de investimento ainda, mas a gente já sabe que é algo fadado a sair do balanço da Oi, tá bom? B2B ainda impactado pela pandemia, mas mostrando um crescimento significativo em serviços de TI, atacado expandindo suas operações de rede neutra, com os primeiros contratos FTTX, né, que é Fiber to the, e aí o X serve para qualquer coisa, tá? Então, impactado durante a pandemia, especialmente por governos estaduais, né? Até a Oi dá um pitaco ali, nossos dos políticos aí sobre lockdown, provavelmente, tá falando que foi impactado por governos estaduais. A meta tem sido aumentar as receitas de TI com foco em segurança, nuvem e serviços gerenciados. Em março, a Oi lançou o Tato para fornecer soluções de relacionamento digital para o mercado corporativo. Então aqui está focando mais nas soluções, tá? Então a receita de TI dá uma crescida em 2020, maravilha, dinheiro subindo aí na Oi, tá? E aí o small versus corporativo aqui a gente percebe que os dois deram uma caída, né? Afinal, se os dois se mantiveram 75% e os dois se mantiveram 25%, né, aqui nos anos, né, separados, e deu uma caída na receita, os dois caíram, tá? Nada absurdo também. E a separação estrutural está em curso e a Infraco já está operando como uma empresa neutra, tá? E olha lá, a empresa fechou 2 contratos de Fiber to the City, ou seja, contratos grandes e significativos com grandes operadoras de telecom. A gente sabe sobre uma, que é a Vera Internet. Não sabemos sobre a outra, pelo menos eu não estou sabendo. Se você sabe, comenta aqui no vídeo, tá? Link de 265 gigabits por segundo em 250 cidades e o outro é um link de 61 gigabits por segundo em 18 cidades. Acessos de Fiber to the Home, de Internet Service Providers, clientes, milhares, etc. Aqui um detalhamento interessante sobre a receita ali da Infraco, tá bom? E a governança e a estrutura do atacado já estão separadas. A transição para a Infraco está em curso, tá? Então, unidade de negócio já apartada da estrutura da Oi, com escritório administrativo independente em São Paulo. Palmas para a Infraco. Já começa sensacional. Governança independente com Chinese Wall. O que é o Chinese Wall? Você lembra? É separação de informações delicadas ali, ou seja, estabelecendo para blindar a estratégia de tomada de decisão da Oi, né? São independência de lados ali para não gerar problemas com a CVM, por exemplo, tá bom? Então, te dando aí uma maior maturidade da Oi como alguém independente, tá? Uma rede neutra. Contratos assinados com cerca de 1,6 mil Internet Service Providers, entregando infraestrutura para a conexão de mais 5,3 milhões de domicílios com fibra. E aí eles colocam alguns detalhes da Infraco, né? Com o plano de atingir 32 milhões de homes passed até 2025. Maravilha. Investimentos da ordem de 20 bi nos próximos 4 anos. E aí eles revisam aqui que a Oi fica lá com 49% do capital votante. Portfólio completo e modular de serviços para atender diferentes ports, etc e tal. Que ele detalha um pouquinho mais o assunto da Infraco, tá bom? Em primeiro, contrato de rede neutra ponta a ponta com o Vero para serviços Fiber to the Home. Então tudo certo até então,
meta de redução de custos superada em 2020, garantindo a expansão do EBITDA. A gente já vai ver lá na tabelinha, né? Mas eles já mostram aqui também 1.460 ali, né? No caso, 1 bilhão 460 milhões. E eu dei uma pancada no microfone aqui. Mas a redução de custos, maravilha, né? O OPEX, né? Que é o que te dá um ônus aí, né? Um ônus não, né? É um ônus, né? Um gasto, tá bom? Acabei de cair da cama, hein? Dá um desconto aí, tá bom? O controle do consumo de caixa permitiu manter o nível de investimentos com foco em fibra. Opções de financiamento garantem o nível adequado de investimento nos próximos anos. Olha lá que legal. Fibra continuou crescendo absurdamente, né? E esse era o plano, né? Então, assim, nada de impressionante por aqui. Na verdade, é o mínimo, tá? Fez o que deveria fazer. Maravilha. Tá aí a dívida bruta aqui de dezembro de 2020 versus a dívida líquida, tá bom? O caixa de dezembro de 2020 versus o caixa de setembro. Tudo esperado aqui, não tem problema ter diminuído, já era esperado, tá? E aí eles detalham bastante aqui financiamentos, etc. Nada de novo, né? A gente já sabe tudo isso daqui devido às notícias que vão saindo, tá bom? Então, sem novidades, ainda é uma empresa que deve dinheiro, ainda é uma empresa que precisa sanar dívidas e ainda nascer fora de uma recuperação judicial. A gente já sabe de tudo isso, tá? E a execução de cada programa de transformação tem uma abordagem específica e puxa diferentes alavancas em direção ao futuro, tá bom? Então nós temos ali todo um resumo agora da Infraco e ClientCo, um detalhe aqui que eles colocaram de 3,5 a 4 milhões de casas passadas na ClientCo, mas na verdade acho que eles quiseram dizer aqui casas clientes, né? Casas conectadas, clientes rodando de verdade, né? Afinal casas passadas é na Infraco, que é o número de casas disponíveis para uma conexão com a internet, tá bom? Então acho que foi um erro aqui na galera do balanço, mas um baita de um balanço, né? Com esse destaque aqui de press release, a gente dá um desconto, tá bom? E aí eles falam um pouquinho da parte de legacy, isso aqui não importa tanto, o que importa mais é ClientCo e Infraco, tá bom? E aí eles destacam aqui uns passos importantes, o mais importante, é claro, é aqui embaixo, né? Aceleração contínua do coração do negócio, Fiber to the Home e a própria Oi Soluções, tá? É o mais importante, se você quiser ler aqui todos, vale a pena, né? E claro, o primeiro também bem importante, né? Realizar as separações e garantir que os cash-ins, que é a entrada de dinheiro, sejam executados, tá bom? Então, por enquanto, tudo certo. Cronograma esperado aponta para uma transição completa até o final de 2021, como a gente já sabe, né? E aparentemente, né, a alienação da UPI Infraco também ficará para o quarto trimestre de 2021, meio que já esperado. A gente só não sabe em qual mês desse trimestre, se vai ser ali outubro ou dezembro, tá? Mas as duas finais para quarto trimestre de 2021. E para quem acompanha o case da Oi já deveria saber que o final da recuperação judicial está fadado ali ao final da última alienação da última UPI. Ficou meio redundante, né? Mas enfim, então tá tudo certo, tá indo no caminho. E em paralelo, a Oi continua entregando ali coisas de ESG, né? Ambiental, social e governança. Um pouquinho de balela que a gente não precisa se preocupar muito. Mas isso mostra aqui, galera, no fim das contas, ESG ali, a gente viu esses dias ali, eu fiz uma matéria sobre isso. Mas enfim, acho que foi sábado, não lembro agora. Mas enfim, mostra uma boa visão para possíveis fundos entrarem aí na Oi, tá? E a Oi continua com sucesso a estabilizar e melhorar suas operações, redefinir seu modelo estratégico, etc e tal. Eles fazem aquele destaque final. E aí, como parte da Oi, a Oi está do processo, né, do plano, a Oi está agora no processo de assegurar uma injeção significativa de recursos na companhia através da venda das OPIs, ou seja, nada de novo, tudo que a gente sabe. E aí, o que eu tenho aqui, né? A gente tem a tabela do quarto trimestre de 2020, inclusive nessa tabela ele já destaca aqui contra o terceiro trimestre de 2020. Eu mesmo tinha aberto ali antes o terceiro trimestre de 2020, mas eles já fizeram esse trabalho pra gente. E aí, galera, olha lá, EBITDA de rotina dá uma crescida, tá bom? Isso aqui importa bastante para uma Oi, tá? EBITDA crescendo é um bom sinal, tá bom? A gente teve lucro esse trimestre, né? Você pode até argumentar que a dívida líquida cresceu, por isso que a gente teve lucro, né? Que o caixa diminuiu comparado ao terceiro trimestre de 2020, tá bom? Preste atenção, hein? Preste muita atenção agora. Como eu sempre falo, eu acho muito mais interessante comparar trimestres sequenciais, tá? E aí, olhando isso daqui, nós temos uma diminuição de CAPEX, uma diminuição de caixa disponível, um aumento de dívida líquida, porém nós tivemos um lucro
atribuído ali aos acionistas controladores, e EBITDA de rotina crescendo um pouquinho também. Então, assim, é claro que se a gente olhar só os números, a gente vai falar, nossa, que balanço porcaria. Tá? Mas olhando tudo o que está acontecendo ao nosso redor, a macroeconomia e a própria recuperação judicial da Oi, seguindo um bom curso, não tem como negar, a gente sabe que esse balanço foi bom, tá bom? Não tem jeito, tá? E aí, nós temos aqui outros detalhes do balanço, né? Aqui como o próprio balanço ali de apresentação mostrou, o EBITDA de rotina de 1.460, né? No caso, 1 bilhão, né? Então, tudo certo até então. Na minha opinião, foi um balanço ok, não foi um balanço sensacional, não apresentou nada de novo, apenas a contínua do processo de recuperação judicial da Oi, tá bom? Então não teve nada absurdo aqui, não teve nada de novo, né? Foi o que a gente já esperava, tá bom? E aí, né, o que eu lembrei de falar aqui agora, 2,1 milhões de casas passadas, contra aqui em cima, ó, 1,75 milhões de casas passadas. Se você pegar na média aqui, meio que continuou seguindo essa média? Não, né? Porque olha lá, subiu 350 mil clientes ali, então não continuou na média. Mas enfim, tá? Se for analisar o que aconteceu com o balanço da Oi, era tudo que a gente esperava. Nada de novo, né? Mas que mostra um comprometimento com o processo, mostra uma contínua melhora ali da nossa Oi subindo para o fim da recuperação judicial. Então, na minha opinião, foi um balanço bom. Mas comenta aqui embaixo que eu quero saber da sua opinião. O que você achou aí da transparência da Oi? Em certos aspectos mostrou bastante transparência, em outros não mostrou, tá bom? Infelizmente. Mas é natural o balanço da empresa ela querer colocar os melhores pontos e dar uma mascarada nos outros, tá? E aí aqui no nosso gráfico de hoje, a gente falou sobre isso daqui ontem, acho que falamos na sexta, também não lembro agora. Não, falamos só ontem, foi só ontem. Falamos sobre Oi ontem, né? Então a gente vai dar uma recapitulada aqui. O ativo, galera, não sai da região do 1,80. Ele tá brigando bastante, ele tá seguindo bastante o Ibovespa. Então vai depender do que o mercado interpretar aí desse balanço hoje, tá? E claro, nós temos regiões muito importantes a serem destacadas e que precisam da sua atenção, que é o próprio 1,80. Nós temos uma zona de acumulação do 1,79 até 1,75 e nós temos 1,70 lá embaixo, região de suporte, que também pode ser tocada numa possível violinada do ativo buscando stops, tá bom? Porque não tem motivo de uma Oi voltar a cair, tá? Esse balanço não mostra nada errado para o ativo voltar a cair. Inclusive rompemos uma LTB importante e o ativo está numa tendência de alta há muitos meses, tá? Então jogando no diário, galera, e tirando aqui esses estudos, o que a gente tem para hoje, tá? O interessante seria ver esse ativo subindo hoje. É no semanal, então, que a gente falou ontem, mais ainda. Afinal, ele já subiu o ano inteiro. Ele achou defesa de suporte aqui na região do 151, inclusive, que é toda essa região aqui. E aí ele volta a subir, rompe topos, volta a fazer um suporte ascendente, um fundo ascendente, e acha defesa aqui na região do 1,70 junto com o 1,80, tá? Porque fica difícil de enxergar, a gente está no gráfico semanal, mas ele achou uma defesa ali no 1,70 e no 1,80. E no gráfico semanal ele ainda não rompeu esses últimos dois candles aqui, ou seja, ele está respeitando essa região de suporte. A gente entra na expectativa de uma subida hoje para Oi. Lembrando, né, que nós temos aqui linhas de tendência de baixa no gráfico semanal que vem de muito longe e que serão pontos tocados aqui. A gente pode até deletar esse Fibonacci aqui. Serão pontos tocados aqui brevemente pela Oi, em breve, eu quis dizer, e aí ficar de olho nisso. Então, expectativa, galera, minha expectativa, pelo menos, não faz sentido esse ativo voltar a cair. Minha expectativa é de alta. Agora, o mercado ele é safadinho, tá? Então tome cuidado com possíveis violinadas para baixo aí com a nossa querida Oi. Ainda mais você que já está posicionado não deveria se preocupar muito com isso. Quem não está posicionado e for entrar comprando hoje, muito cuidado com seus stops curtos aí, suas calças caídas aí, calças apertadas. Enfim, de olho no 1,85 com muita venda, de olho nos R$2, de olho no balanço de Oi, que não foi nada demais, mas foi tudo que a gente queria. Dá para entender? Manteve ali o padrão da Oi, seguindo seu processo rumo ao fim da recuperação judicial. Só fica insatisfeito quem não entende o case da empresa, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Boro Dinheiro Oficial, e entre no Telegram. Até daqui a pouco no vídeo de bom dia.